videoaula de hoje eu vou fazer um resumão de biologia referente aos capítulos 6 e 7 de Biologia 1 e 7 e 8 de Biologia 2. Então vamos lá. No capítulo 6 de Biologia 1, a gente vai tratar de fotossíntese e quimiossíntese. Vamos começar pela fotossíntese. A fotossíntese acontece em seres autotróficos, ou seja, seres capazes de produzir o próprio alimento. A fotossíntese vai acontecer porque eles vão pegar uma energia luminosa, por exemplo, o Sol, e vai pegar essa energia do Sol e transformar em energia química. A equação da fotossíntese é a seguinte: pegar gás carbônico, juntar com água e transformar em glicose e gás oxigênio. Aqui eu estou mostrando para vocês nesse esqueminha aonde acontece a fotossíntese. Vamos pegar a folha de uma planta. Dentro dessa folha dessa planta, a gente tem toda essa estrutura aqui, mas nessa estruturazinha em específico, a gente tem os cloroplastos. Dentro desses cloroplastos, a gente tem esses disquinhos, como vocês podem ver. Cada disquinho tem o nome de tilacoide, e o conjunto de tilacoides formam o grano. O grano estão localizados dentro das moléculas de clorofila. E é graças às moléculas de clorofila que as plantas conseguem absorver a energia do sol. Então é aí onde ocorre a fotossíntese. Aqui eu coloquei para vocês um esqueminha do espectro de luz. A gente já estudou que tem aquele espectro de luz que tem vários comprimentos de onda que refletem várias cores diferentes. Então, a planta é do espectro de luz verde. Só que por ela ser do espectro de luz verde, ela vai refletir o azul e o vermelho. Não só o azul, como também algumas cores azuladas, algumas cores avermelhadas, como vocês podem ver aí no esqueminha. Mas, por exemplo, e a cenoura que tem a cor alaranjada? É porque ela absorve o espectro de luz alaranjado por conta da carotenoide. E aquelas que têm cor avermelhada? É porque elas têm a ficobilina, que reflete o espectro de luz vermelho, avermelhado, enfim. Aí a gente tem os fotossistemas. Porque quando a gente for ver aqui nas etapas da fotossíntese, se vocês pegarem para ler os esquemas, a gente depende do que acontece nos fotossistemas. Um fotossistema é o conjunto de um complexo de antena com um centro de reação. O complexo de antena é onde vai absorver um pedaço daquela energia luminosa que a planta absorveu e vai transferir essa energia que absorveu para o centro de reação. No centro de reação, os elétrons da clorofila vai absorver energia, vai transferir essa energia para o aceptor de elétrons e o aceptor de elétrons vão dar início a uma cadeia de transporte dessas partículas. Aí a gente tem o fotossistema 1 ou P700, que é quando a gente vai absorver no ápice ali 700 nanômetros no comprimento de onda, e tem o fotossistema 2, que é quando no ápice a gente vai absorver mais intensamente 680 nanômetros no comprimento de onda. Aí aqui eu coloquei outro esqueminha nessas coisas de fotossíntese e quimiossíntese, e no outro que a gente vai ver eu vou colocar muito esquema, porque o esquema é essencial para vocês entenderem melhor do que eu estou falando. Então, aqui a gente está mostrando onde está o complexo de antena, onde está o centro de reação, onde estão os fotossistemas. Aí a gente tem as etapas da fotossíntese, que é a etapa fotoquímica, ou fase clara, e etapa química, ou fase escura. Na etapa clara, a gente tem elétrons energizados que vão se ligar na coenzima NADP+. Isso dos elétrons energizados se ligando na coenzima é chamado de fosforilação. E a fosforilação vai produzir ATP e NADPH. E esse ATP e esse NADPH produzidos na fase clara vão ser usados na fase escura, porque a fase escura vai pegar o ATP e o NADPH e vai usar o ATP e o NADPH para quebrar aquela glicose que foi formada, para conseguir pegar o carbono dessa glicose e colocar o carbono nas moléculas de carboidrato.
Como a gente viu aqui, a equação da fotossíntese é gás carbônico mais água, que resulta em glicose e oxigênio. Essa glicose que é produzida é formada por carbono, hidrogênio e oxigênio. E a função da etapa química é tirar aquele carbonozinho que vocês estão vendo ali para colocar nas moléculas de carboidratos. Aí, nesse primeiro esqueminha aqui, a gente está mostrando a etapa fotoquímica ou fase clara. E nesse outro esqueminha aqui mais simples, a gente está mostrando a etapa química ou fase escura. A etapa química ou fase escura também tem o nome de ciclo de Calvin-Benson. Agora vamos para a quimiossíntese. A quimiossíntese é realizada por arqueias e bactérias que usam energia química de compostos inorgânicos para pegar essa energia química e sintetizar compostos orgânicos. E a quimiossíntese é realizada por seres anaeróbicos, ou seja, que não precisam de oxigênio. Aí eu também coloquei a equaçãozinha da quimiossíntese, que é gás carbônico junto do hidrogênio, formando gás metano, água e energia. Coloquei isso de nitrosação e nitração, mas quando eu fui ver era uma exceção, não acho que vocês precisam ver, mas eu coloquei aí caso fique a título de curiosidade para alguém. Agora a gente vai para o capítulo 7 de Biologia 1, que a gente vai tratar dessas coisas de estrutura nuclear, divisão celular, enfim, mas vamos para a estrutura nuclear. Na nossa estrutura nuclear, a gente tem a carioteca. A carioteca é formada pelo retículo endoplasmático granuloso, sempre erro na hora de falar. A carioteca tem lâminas nucleares que são responsáveis por deixar a carioteca com algum suporte, para ela não ficar desorganizada dentro do núcleo. A carioteca também possui polos nucleares, que é dentro desses polos nucleares que vai ter a movimentação de substâncias do núcleo para o citoplasma e do citoplasma para o núcleo. Aí a gente tem o nucleolo, que é dentro do nucleolo que a gente forma o RNA dos ribossomos, e o nucleolo é constituído por proteínas e ácidos nucleicos, e essas proteínas e esses ácidos nucleicos não é nada mais e nada menos do que o DNA e o RNA. A gente tem também o nucleoplasma, e o nucleoplasma ele vai formar aqueles ácidos nucleicos que tem no nucleolo e vai também formar enzimas que ajudam na síntese do DNA e do RNA. E a gente tem a cromatina. A cromatina, ela é uma associação. É uma associação entre as moléculas de DNA e as proteínas. Essas proteínas são chamadas de histonas. Aí, quando você pesquisar lá a foto de uma estrutura nuclear, que eu esqueci de pôr aqui no slide para vocês, mas vocês podem pesquisar, tá? Para saber onde está cada coisa. Tipo assim, as moléculas de DNA e as proteínas vai estar tudo entrelaçadinho assim. Aí, dependendo da condição que a célula tiver, a gente pode ter a eucromatina, que é quando as moléculas de DNA e as histonas não estão enroladas, e a gente pode ter a heterocromatina, que é quando as moléculas de DNA e as histonas estão enroladas. Agora a gente vai para o ciclo celular. Mas antes da gente entender o ciclo celular, é essencial a gente entender a estrutura de um cromossomo. O cromossomo, a gente pode dizer que ele tem duas ondinhas, uma na esquerda e uma na direita. E cada ondinha, não sei o que eu posso falar para vocês a forma, mas é uma ondinha, né? Cada ondinha é uma cromatídea. Então, ali, ó, quando a gente tem a duplicação do DNA, que vocês podem ver no esqueminha, a gente vai ter duas cromatídeos. Toda hora eu tô falando errado. Porque você saber o que é uma cromatíde vai ser essencial para você entender o que acontece na divisão celular. Aí aqui eu coloquei outro esqueminha do que acontece no ciclo celular, mas eu vou dar uma resumidona. A gente tem a parte de interfase e tem a parte da divisão celular. Na interfase, gente, eu não sei como falo, mas se for olhar ali sem o acento é interfase, mas vamos falar interfase, que eu acho mais chique. Na interfase, a gente tem uma duplicação do DNA. Aí,
essa duplicação nos leva para a mitose. Porque antes de começar a mitose, a gente tem a interfase. A gente fala interfase. Se eu estiver errada, problema. Porque na mitose, depois que a gente tem a divisão celular, as células filhas vai ter a mesma quantidade de cromossomos da célula mãe. Só que para isso acontecer, a gente precisa duplicar a quantidade de cromossomos da célula mãe. Inclusive, essa é uma diferença da mitose para a meiose. A mitose, o número de cromossomos das células filhas é igual ao das células mãe. E na meiose, o número de cromossomos das filhas é metade do da mãe. Mas vamos entender a mitose. A mitose tem 5 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. E tem a citocinese. Só que a citocinese, para a gente entender, a gente precisa entender mesmo a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Aí, para a gente lembrar a ordem, a gente vai lembrar da frase prometeu Ana telefonar. O pró vem de prófase, o mé vem de metáfase, o ana vem de anáfase e o telefonar, o tel, vem de telófase. Aí na prófase a gente vai começar a condensar os cromossomos. E nisso que a gente começa a condensar os cromossomos, eles vão ficar todos desorganizados, como vocês podem ver aqui no número 1 do nosso esqueminha. Aí na metáfase, tipo assim, a condensação atinge o ápice dela. Só que por ela atingir esse ápice, ela vai estar disposta no plano equatorial da célula. Ou seja, os cromossomos vão estar alinhadinhos, todos bonitinhos, como vocês podem ver no esquema 2. Aí na anáfase, a gente vai separar as cromatídees irmãs. Vai uma cromatídea irmã para o polo de cima e uma cromatídea irmã para o polo de baixo. Aí a gente tem a telófase, que é quando a gente reorganiza tudo que estava desorganizado quando começou na prófase. Porque a prófase, ela tira o nucleolo e desorganiza a carioteca. Aí tá vendo que tá tudo desorganizado? Na telófase, a gente vai recolocar o nucleolo, porque aí ela já vai praticamente dividir a célula, porque já vai ter um nucleolo para um polo e um nucleolo para outro, como vocês podem ver no número 4. E na citocinese é quando a gente acaba de dividir o citoplasma, que aí a gente vê as duas bolinhas separadinhas, e não as como que chama? E não as células juntas, mas com dois núcleos, não. Aí a gente tem duas células e dois núcleos. E lembrando que os cromossomos das filhas com a mesma quantidade de cromossomos da mãe. Aí agora a gente vai para a meiose. Só que para a gente saber da meiose, na meiose ela tem ali uma característicazinha, que é só dela. Porque na meiose pode ter uma permutação, que é quando a gente miscigena dois cromossomos diferentes, igual vocês podem ver, por conta do quiasma aqui, ó, tá tendo uma permutação, e aí o azulzinho tem um pedaço do vermelhinho, rosa, lá, e o rosa tem um pedaço do azul. Aí vamos para a meiose. A meiose também tem aquela parte da intérfase, que duplica o DNA. Aí o que vai acontecer? A diferença aqui, por que fica com a metade das da mãe, é porque os cromossomos vai se organizar em pares, só que pares iguais. Só que isso deles, né, se organizar em pares iguais, pode acabar que um par pode ser de cromossomos diferentes, porque ali eles vão estar tipo, ai, vem cá, vamos ficar junto. E aí acaba que, por exemplo, eu pego uma menina lá para ser minha par na quadrilha. Seria tipo isso, tá, gente? Aí na prófase 1 é exatamente isso, separar os cromossomos em pares homólogos, certo? Aí na metáfase 1 vai ser igual na metáfase da mitose, vai dispor no plano equatorial da célula. Aí é aqui que muda da mitose para meiose, que na anáfase 1, ao invés de separar as cromatídees irmãs, vai separar os pares. Ao invés de um lado da cromatídea irmã para cima e um lado da cromatídea irmã para baixo, vai um par de cromatídea para cima e um par de cromatídea para baixo. Não só um, né? Vários, como vocês podem ver aí. Aí na telófase,
o nucleolo reaparece para organizar o que foi desorganizado na prófase 1, e ali é quando a gente tem uma célula com 2 nucleolos, e aí a gente tem a citocinese, igual na mitose, que é quando tem 2 células e 2 nucleolos, como vocês podem estar seguindo aí nos desenhinhos. A meiose é dividida em meiose 1 e meiose 2. Eu acabei de falar da meiose 1. Então, agora a gente vai para a meiose 2. Teve a citocinese, não vai dividir a célula em 2? A gente vai dividir essa célula de novo. Então, vai acontecer a mesma coisa, ó. Na prófase, vai ir um parzinho para si, vai, né, desorganizar tudo na prófase, como vocês podem ver, tira o nucleo e tudo mais. Na metáfase, vai colocar lá no plano equatorial para ficar alinhadinho. Aí na anáfase, essa é a diferença da meiose 1 para a meiose 2. Porque na anáfase da meiose na anáfase 2, né, melhor dizendo, vai separar as cromatídeas irmãs, vai uma para cima e uma para baixo. Só que na anáfase 1 não foi uma para cima e uma para baixo. Foi 2 para cima e 2 para... foi um par para cima e um par para baixo, que eram 4 pares, né? Aí foi 2 pares para cima, 2 pares para baixo. Aqui não. A gente tinha 2 pares. Foi 2 cromatídeas irmã para cima e 2 cromatídeas irmã para baixo. Aí a gente tem a telófase, que é quando a gente recoloca o nucleolo, e é aquela hora, né, gente, que a gente tem uma célula com 2 nucleolos, e é isso que acontece, ó, como vocês podem ver ali. Não sei como explicar muito bem, gente, porque é mais desenho, mas eu tenho explicado do jeito que dá. Agora a gente vai para o capítulo 7 de Biologia 2. É impressionante como muda totalmente o assunto, né? Falando de divisão celular, e quando a gente vai ver algas. Algas e protozoários, né? Mas vamos lá, galerinha, falar de algas. Características das algas são eucariontes, ou seja, têm núcleo, e são fotossintetizantes, realizam fotossíntese. As algas são as maiores produtoras de gás oxigênio. A gente acha que é as plantas, mas não, gente, as algas, vocês acreditam? E as algas podem ser uni- ou multicelulares, ter uma ou mais células. Uma característica que diferencia as algas das plantas é que os embriões das algas não precisam da mãe para se nutrir. Por exemplo, um bebê recém-nascido que acaba de nascer, ele precisa de tomar do leite da mãe dele, do peito da mãe dele, para ele poder se nutrir. Os embriões das algas não, eles vão lá, é como se o recém-nascido ia lá pegasse uma maçã e comesse, sem precisar da mãe, sabe? Não sei explicar. Mas essa deu para entender. As algas são avasculares, ou seja, não têm vasos condutores, e elas podem ser planctônicas, que é quando elas flutuam, ou pentônicas, quando elas estão aderidas em algum lugar. E as algas, elas têm várias utilizações. Tem utilização em sushi, em cápsula de remédio, em corante alimentício, em biodiesel. Até na cadeia alimentar ela tem importância. Agora vamos para a reprodução das algas. A reprodução das algas pode acontecer tanto de forma assexuada quanto sexuada. A assexuada é aquela clássica divisão binária ou bipartição, divide em 2. Tem a fragmentação do talo, que é quando um pedaço do talo da alga cai e aquele pedaço cresce, né? E a gente tem a zoosporia, que essa reprodução sexuada aí é uma novidade para a gente, a zoosporia, que é quando a célula de uma alga filamentosa ela se multiplica. E nisso que ela vai se multiplicando, ela vai formando flagelos. E esses flagelos vão permitir a locomoção. Aí elas vão correr para um lugar que elas conseguem se reproduzir. E aí acontece a reprodução dessa alga por zoosporia. E na sexuada a gente tem o ciclo aplobionte-aplonte, a conjugação e a alternância de geração. A demonstração que eu coloquei é a primeira ali de cima, laranja, é do ciclo aplobionte-aplonte, o de baixo é da conjugação. A alternância de gênero alterna os gêneros, por exemplo, uma alga agora está sendo masculina, mas amanhã ela pode estar sendo feminina, ok? Mas continua sendo sexuada. Porque se hoje eu tô mulher, eu vou me reproduzir com um homem, mas se amanhã eu tô homem, eu vou me reproduzir com uma mulher, entendeu?
Então, por isso, alternância de gênero. No ciclo aplobionte, credo, gente, a gente junta um N com um N e forma 2N. E aí a gente fecunda e forma o zigoto e faz meiose e divide o 2N em NN, tá? É igual acontece na meiose, só que chama de cicloaplobionte aplonte. E o de baixo é conjugação, que é quando o DNA de uma alga entra no DNA da outra alga. Como vocês podem ver aqui, que tem dois tubinhos transparentes, né? E o DNA de um tubinho tá enfiando no DNA do outro tubinho. Isso aí que é conjugação. E é considerado sexuado porque entre dois tubos, tá, gente? Não é tipo um tubo só que tá se mesclando, não. A miscigenação é entre um tubo e outro. Aí agora a gente tem os grupos das algas. Gente, eu vou ler, que eu já resumi esse negócio aí, é mais decorar mesmo. Tem as euglenas, que são unicelulares, vivem em água doce, tem vacúolo contrátil, ou seja, tira o excesso de água. Tem flagelos, não tem parede celular e realiza fotossíntese. Aí tem os dinoflagelados, que também são unicelulares, possuem flagelos, faz parte do plâncton, ou seja, são aquelas que flutuam. E uma característica específica dos dinoflagelados é que eles formam a maré vermelha. Porque os dinoflagelados, eles adoram ambientes poluídos. Aí um ambiente poluído que ainda tem mar, ele vai lá e faz a maré vermelha, e essa maré vermelha começa a matar os peixes que moram lá no mar. É uma loucura. E os dinoflagelados também são os responsáveis pela bioluminescência, que são aquelas águas que brilham. Depois vocês pesquisam em bioluminescência. Tem as diatomáceas, que também são unicelulares, diferente das euglenas, elas têm parede celular e é duas ainda. E as diatomáceas, o que elas fazem? Elas vão se reproduzindo assexuadamente até elas ficar tão pequenas que não dá para elas se dividirem mais. Aí depois disso elas começam a se reproduzir de forma sexuada. Aí a gente tem as algas douradas. Gente, a cor agora é porque literalmente a alga tem essa cor, tá? Não literalmente, mas lembra, tá? A gente tem as algas douradas, que são plâncton, ou seja, flutuam, realizam fotossíntese, são unicelulares, possuem flagelos e tem o corante fucoxantina, que é o corante dourado. Aí a gente tem as algas pardas, que tem o mesmo corante das douradas. E até agora todas são unicelulares. Chega nas pardas, todo mundo é multicelular. Aí elas são altas, possuem talo e bolsas de ar. Por quê? As algas pardas são aquelas algas gigantescas que vivem dentro do mar. Então, por isso elas são altas. E elas possuem talo para elas poder ter uma sustentação por elas serem muito altas. As bolsas de ar, por elas serem muito altas, vão estar muito profundas no mar. Então, elas precisam de ter uma forma de ganhar ali, uma forma de elas respirar. E elas são marinhas. Tem as algas vermelhas, que são marinhas, vivem em água doce, são multicelulares. Tem o pigmento vermelho, tem carbonato de cálcio na composição delas. E uma característica ali meio exclusiva é que elas estão no grupo dos corais, chamado coralináceas. Aí a gente tem as algas verdes, que podem ser uni ou multicelulares, mas se ela for unicelular, ela vai viver em colônias, vive em água doce, tem relação de mutualismo com os líquens, que a gente até viu na última videoaula, e são produtoras de nutrientes, porque aí elas vão dar nutrientes para os líquens, e em troca os líquens vão dar proteção para elas. Agora vamos para os protozoários. Características dos protozoários: eucariontes, ou seja, tem núcleo, unicelulares, tem uma célula só, podem ser parasitas, podem fazer relação de mutualismo todo mundo ganha, realizam apenas reprodução. Não, a maior parte da reprodução dos protozoários é assexuada, mas tem algumas ali, minoria, que é sexuada. E os protozoários, a digestão deles é dentro deles mesmo. Legal, né? Então agora vamos para as classificações dos protozoários.
Assim como os outros, vou só falando porque essa parte é mais de decorar. Tem os risópodes. Gente, os protozoários, por eles terem uma célula só, é muito difícil classificar eles. Então, classificaram os protozoários com base nos seus meios de locomoção. Aí tem os risópodes, que se locomovem por pseudópodes, podem ser parasitas e podem ter uma relação de comensalismo. O que é isso? Inclusive, gente, os risópodes vivem no nosso estômago, tá? Relação de comensalismo é que um ganha e que o outro não ganha e nem perde. Isso que é relação de comensalismo. E os risópodes têm vacúolo contrátil, ou seja, eles têm o vacúolo que tira o excesso de água. E o exemplo de risópodes são as amebas. A gente tem os ciliados, que o próprio nome já fala, possuem cílios que se batem e permite a locomoção. E os ciliados, eles têm dois núcleos. Tem o macronúcleo, que é responsável pelas relações vitais, e o micronúcleo, que é responsável pelas relações sexuais. E os ciliados também podem ser parasitas e podem viver uma relação de mutualismo. Aí a gente tem os flagelados, que se locomovem por flagelos e também podem ser parasitas e também podem fazer uma relação de mutualismo. A gente tem os esporozoários. Os esporozoários, eles não possuem estrutura de locomoção. Por quê? Porque eles são parasitas. E eles têm o complexo apical e quando eles estão fora do hospedeiro, eles formam esporos, que é onde eles se reproduzem. Aí a gente tem os foraminíferos, que também se locomovem por pseudópodes, mas os pseudópodes dos foraminíferos são longos e muito finos comparados aos dos risópodes. E os foraminídeos têm uma carapaça externa que tem perfuraçõezinhas, são plâncton, ou seja, flutuam e pode ser indicador de petróleo. Então, lugar que tem muito foraminífero é porque é aquele lugar que tem petróleo. Aí a gente tem um grupo que é muito parecido com os foraminíferos, que não cobra tanto, mas que está no slide da parte, então eu vou falar, que é o actinópoda, que também se locomove por pseudópodes, só que os pseudópodes do actinópoda é igual ao dos foraminídeos e não igual ao dos risópodes. E os actinópoda, gente, que isso? Eu tô falando nada direito hoje. Tem os radiolares, que são marinhos, flutuam, realizam fotossíntese e têm uma cápsula central. E tem os heliozoários, que são esféricos e de água doce. Agora, a reprodução dos protozoários. Assexuada é por divisão binária e divisão múltipla, ou seja, mais de um vai estar se reproduzindo ali. E tem calma, e tem a sexuada. Porque tô falando, parece assexuado, mas eu quero dizer artigo sexuado. É a conjugação, igual a gente viu aqui nas algas, então vocês já sabem o que é conjugação. Agora vamos para protozooses, que são doenças causadas por protozoários. Isso aqui também é parte decorativa. Então a gente tem a giardíase. Gente, as palavras estão fugindo da minha cabeça. Giardíase. A giardíase fica no intestino, então ela causa muita doença relacionada ao intestino, diarreia, dor de barriga, dor do intestino, essas dores que a gente tem na barriga. Transmissão por águas e alimentos contaminados e prevenção por saneamento básico. Amebíase, mesma coisa, fica no intestino, então vão ser sintomas lá na região da barriga, transmissão por água e alimentos contaminados, prevenção por saneamento básico. Máxima diferença da amebíase para giardíase é que a amebíase pode causar perfuração no intestino. E essa perfuração no intestino acaba causando sangue nas fezes. Então, uma pessoa que está com amebíase tem sangue nas fezes. Só que esse protozoário da amebíase pode ir para o cérebro e aí acabou, gente. Infelizmente. Tem a toxoplasmose. Metade da população brasileira é positiva para toxoplasmose, porque ela é uma protozoose assintomática, a pessoa não sente nada. Aí a transmissão dela é por água e alimentos contaminados. Só que em pessoas que têm muita falta de imunidade, ela pode causar cegueira, a toxoplasmose. Também tem outra coisa, que em grávidas
Vamos supor, eu tô grávida e adquiri toxoplasmose depois que eu fiquei grávida. Eu posso ter um aborto ou meu feto, meu bebê, pode nascer mal formado. E a prevenção da toxoplasmose é por saneamento básico. A gente tem a leishmaniose. Gente, essa doença é muito preocupante. Ela acontece pela picada de um mosquito e ela começa a causar lesão na pele, só que não é simplesmente machucadinho, gente. Ela começa a comer a nossa pele. Então fica uns buracos assim no nosso braço, em qualquer parte do nosso corpo que ela vai comendo literalmente. E a prevenção é por meio de repelentes e telas nas janelas. Tem outra coisa que eu acho muito triste, gente, porque eu amo muito os animais. Cachorros que têm leishmaniose, única forma é realizando eutanásia. Acho isso muito triste. Aí a gente tem a malária, que acontece mais na África, e é a doença protozoária que mais mata no mundo. E a transmissão dela pela picada de um mosquito lá, só que um mosquito contaminado, gera febre e a prevenção dela é por repelentes e uso de telas nas janelas. A gente tem também a doença de Chagas, que é transmitida pelas fezes do barbeiro. Por que do barbeiro? Em zonas rurais, o barbeiro ele vai picar na região aqui da barba, onde seria a barba da pessoa. E aí a pessoa, quando ela coça as fezes do barbeiro, impregna na pele da pessoa e aí ela adquire a doença de Chagas. E essa doença, gente, no início ela é assintomática. Depois ela já começa a causar, meu Deus, gente, tô muito analfabeta hoje. Ela pode causar febre aguda. Só que se você não tratar rápido, ela causa aumento do tamanho dos órgãos. E aí acabou. Cai seu coração vai crescendo, 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 crescendo. Aí causa insuficiência cardíaca. E não só no coração, muitos outros órgãos, é porque eu ia falar tipo fígado. Gente, tô quase desistindo dessa videoaula. E o meio de prevenção, gente, é você morar em casas de alvenaria. Eu não sei o que é alvenaria, mas depois vocês pesquisem. Eu sei que o barbeiro vem muito naquelas casas de palha. Enfim, povo indígena sofre com a doença de Chagas. Também, gente, tem a doença do sono, que é transmitida pela picada do mosquito que chama de tsetse. Ela causa febre, anemia e uma característica para ela ter esse nome é que ela dá sono excessivo. Tipo assim, eu adquiria a picada do mosquito tsetse e eu durmo por 3, 4 dias direto, acordo e durmo por 3, 4 dias direto. É nesse nível. E a prevenção, todas as doenças que for causada por picada, gente, prevenção vai ser por repelente e telas nas janelas. Agora, todos que a transmissão for por coisa contaminada, a prevenção é saneamento básico. E a gente tem uma exceçãozinha aí, que é a tricomoníase, que é transmitida sexualmente, ela causa corrimento vaginal, dor ao urinar e infertilidade, só que ela dá esses sintomas em mulheres, porque em homens a tricomoníase é assintomática, e a prevenção da tricomoníase, por ser sexual, é com o uso de preservativos. E essa foi a nossa videoaula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários que eu respondo.